Confisco alargado integral. Vamos fazer isso aí tudo. Coloca lá, vai colocando, ó, faz um plebiscito geral, de cima a baixo, a população vai dando checklist, entendeu? Por exemplo, Embaixada do Brasil em Israel, era uma promessa. Eu sou batizado católico. Minha mãe estudou em colégio de freira, era Bragança. Nosso sobrenome é Weintraub, mas a nossa mãe era Bragança de Vasconcelos. E a nossa mãe, a gente foi batizado católico, mas eu sou evangélico. E para mim, existe uma simbologia muito grande da Embaixada do Brasil estar em Jerusalém. Eu acho que para todos os cristãos, isso é muito, eu acho que é importante. E era uma promessa de campanha. Isso estava no programa de governo. Eu e meu irmão, a gente ajudou a fazer o programa de governo. Inclusive, estava no computador do meu irmão, Lauro Jardim. Ele foi lá ver de quem era o arquivo do programa de governo do Bolsonaro. Estava lá, Abraham Weintraub, porque era o computador dele. E estava no programa de governo transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Eu lembro de falar para o meu irmão, pô, gente, eu falei para o meu irmão, eu vou te batizar no Rio Jordão. Esse ponto foi ideia do seu irmão ou do presidente? Isso daí era falado por um monte de gente. A base cristã estava pedindo isso. Não era eu, meu irmão, não era um pedido pessoal. Era uma coisa que estava ali, como tantas coisas que estavam ali. Gerou artigos, polêmicos. Nossa, tinha um monte de gente. E depois disso parou. Eu peguei e falei, vamos botar num plebiscito, a população decide. Já que é tão simbólico, eu acho que é simbólico. Pergunta para um evangélico o que ele acha. A gente tem hoje 40% da população quase evangélica. Pergunta o que as pessoas acham. Se fala, não, mantém lá. Mas como era uma promessa de campanha, eu acho que não pode ser esquecido. A gente não pode tratar as promessas dessa maneira. E fiz vídeo disso também. Esse vídeo, inclusive, deu lá 110 mil views. Tá? As pessoas estão assistindo. Essa é a beleza da internet, que eu sempre fui... as pessoas. Eu e meu irmão, a gente era igual você, Bruno. A gente era as pessoas aqui de São Paulo. Estava pé da vida, ia na Paulista, pé da vida, para acabar com todo esse lixo que acontece no Brasil. E, de repente, a gente estava em Brasília. Quando a gente chega em Brasília, é como chegar em Versalhes. Olha, antes você era camponês, agora você está aqui na corte. Então, você agora pode virar um nobre. Quer um jatinho? Ofereceram assim que a gente chegou na transição. Quer um jatinho? A gente falou, não. Você não quer um jatinho para ir para São Paulo? Não, vou pagar no meu bolso. Já começa a apitar ali. Porque eles tentam, né, ver se você entra em Versalhes. E a gente não entrou. Então a gente foi expelido do sistema, porque a gente não aceitou. Nós éramos as pessoas que estão assistindo, no caso paulistas, a gente estava revoltado com a situação e chegou lá e a gente não quis manter. Infelizmente, o governo manteve e fortaleceu o que existia. Infelizmente. E agora a gente está aqui falando publicamente. Tem aluno que falou nas minhas mídias, falou, eu tive aula com o cara, ele e o irmão dele são professores acima da média. A gente tinha demanda na faculdade para ter aula com a gente. Às vezes até fila de espera. Tinha a aluna que eu processei, ela escreveu, quando ela me xingou, ela falou, eles são excelentes professores, mas como estão com o Bolsonaro, não presta. E eu lembro dela assistir minha aula. Eu falei, mas você já formou comigo? Por que você está assistindo sua aula? Falou, não, que eu estava sem ter o que fazer aqui na faculdade. E eu vim sem assistir sua aula. Falei, pô, esse é o maior elogio que um professor pode ter. A pessoa podia estar jogando joguinho, namorando, veio assistir minha aula, cara. E chegou, aconteceu. Nós conseguimos chegar lá. Se você me perguntar assim, você é pré-candidato? Cara, eu não quero ser político. Eu não falo como político. Político fala como quem tem um ovo cozido na boca, uma batata quente. Em prol do Brasil, fazemos mais para vender melhor. Parece embalagem de pão. A nossa ideia era a seguinte, é ter um país. Eu não quero ter que imigrar. Fala assim, mas você tem pós-doutorado, você tem... Cara, fora do seu país você não é nada. Você não é nada. Todo mundo que imigra fica sonhando em voltar para o Brasil. Eu não quero perder. Eu vi lá nos Estados Unidos as pessoas que perderam seus países. A gente não quer perder o Brasil. Por isso que a gente está tentando resgatar pelo menos uma resistência aqui.
fazer, eventualmente, o estado de São Paulo um porto seguro. Como é um Texas, como é uma Flórida. Existe isso. E tentar uma resistência conservadora aqui no Brasil. Porque o conservador, o que é o conservador? É um normal, é uma pessoa normal. O cara quer trabalhar, não quer ter uma bolsa, ele quer trabalhar, eu quero ganhar o meu dinheiro. Quer ter a família dele, quer ter a religião dele, quer tocar a vida dele. Se a gente conserta isso aqui, a ideia minha e do meu irmão é voltar para a nossa vida. A gente tinha uma vida boa. Eu fui advogado, ganhei dinheiro, meu irmão estava no mercado financeiro, ganhou dinheiro, até diferenças de temperamento. Meu irmão, aparentemente é mais agressivo, mas é porque ele foi do mercado financeiro. Como eu fui advogado, então eu sou mais diplomático. Mas a nossa ideia é voltar para a nossa vida. O nosso avô, Weintraub, ele era judeu. E ele ficou em campo de concentração. Ele contava para a gente como que foi perdendo o país, como que foi sendo implementada o totalitarismo e a ditadura e o nazismo. Ele foi judeu na Alemanha, é isso? Ele chegou a estar em campo de concentração na Polônia. E muito do totalitarismo que a gente está vendo, eu fiz uma postagem hoje, eu falei, a gente está vendo uma Idade Média com internet. E aí o pessoal, você é traidor, porque acha que eu estou falando isso por causa da eleição, mas eu disse isso até por que está acontecendo no mundo. Hoje você não pode falar as coisas tão abertamente, você já tem que se controlar, a ciência já não é mais ciência. Eu comentei com um amigo que é médico, falei assim, cara, a ciência na Idade Média, quando teve a peste negra, sabe como era o tratamento da peste negra? Teve um médico lá que falou, eu descobri o tratamento. É você, o bulbo, aquele bulbo que tinha, ele tinha linfa, né? Não é pus. Eles cortavam aquilo ali e tinha que passar fezes e urina da própria pessoa, porque aí purifica. E aí você faz um purgante no cara, purga o cara e faz uma sangria também para deixar ele bem forte. Quer dizer, isso era ciência. E hoje você não pode falar, por exemplo, eu não posso falar os remédios aqui, senão vai cair o canal de vocês. Eu não posso falar remédios, eu não posso falar possíveis falhas aí em tratamentos. Eu não posso falar, cara. Mas você pode falar, se você quiser abrir mão do sigilo de voto, em quem você vai votar para presidente esse ano. A gente já disse isso. Eu e meu irmão já falamos isso várias vezes. Eu não sei nem se precisa insistir. Pro Lula a gente jamais vai votar. Eles estão dizendo, vai votar pro Lula. É o Teatro das Tesouras 2, infelizmente, é votar de novo no menos pior. A gente vota no Bolsonaro, mas assim, no menos pior. Infelizmente, voltamos de novo ao Teatro das Tesouras, sabendo o que vai ser, sabendo o que vai acontecer. É triste te falar isso aí, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente passou, foi quem foi na Paulista aí várias vezes, a gente tem que falar, não, beleza. Aliás, eu já disse isso aí. Muitos generais falavam nos almoços, olha, Jair, teu melhor adversário é o Lula. A ponto do presidente numa live, eu acho que era do Cássio Nunes, quando houve a libertação aí do Lula, o presidente falou, não, o Lula não é culpado disso tudo que estão falando. E se alguém estiver perto dele, e se alguém for falar, algum assessor for falar algo contrário, vai ser defenestrado dali. Você só pode aplaudir. Como que alguém deixa o presidente falar coisas daquele tipo? O presidente falou numa live, a STF tinha comprado lagostas. O presidente falou, quem pode, come lagosta. Quem não pode, não come. Você não pode falar uma coisa dessa para as pessoas. Você ofende as pessoas. O presidente falou, direita burra, né, quem discorda. Direita burra, idiota, fedelho. Não pode tratar assim as pessoas. E isso foi crescendo, isso foi aumentando. Né? Essa história do Centrão gerou isso. Quem fala alguma coisa contra é traidor e você só pode aplaudir. Então, não tem outro jeito, só com Centrão. Aplauso. Tá errado, traidor. Era a época do PSDB com o PT. Se você falasse que era contra o PSDB, automaticamente você era petista. Se você falasse que era contra o PT, automaticamente você era PSDBista. A gente voltou para isso. Bom, estamos chegando no final da entrevista. Queria saber nome e CPF de alguém da base do governo com quem você gostaria de se reconciliar.
Nome e CPF de quem eu gostaria de me reconciliar. Para mim, a gente sempre ficou aberto a conversar com todo mundo ali dentro. Sempre foi aberto. O que aconteceu foi uma virulência muito grande contra a gente. Várias pessoas estão a nosso favor. Várias pessoas me falaram, olha, Arthur, a gente até apoia vocês, mas eu não posso aparecer, senão vou sofrer represália. Então, ficou uma situação muito agressiva. Está uma situação muito virulenta. Ainda está. Quem abrir a internet vai ver a gente apanhando as setas do inferno em cima da gente. Eu sou cristão. Você tem que perdoar, mas tem certas coisas que é muito difícil de perdoar. Eu acho que isso que aconteceu com o Brasil é inaceitável. O que a gente está vivendo hoje, Bruno, é inaceitável. A gente ainda está aqui no Brasil Paralelo podendo falar. Mas eu não sei quanto tempo isso vai acontecer. Então, não é uma questão pessoal, né? Falar reconciliação. Eu acho que é muito mais profundo que isso. Já ultrapassou essa questão. A gente está perdendo o país. E depois que isso acontece, é igual o gênio sair da garrafa. Você não põe ele de volta. É um narco-estado que a gente não pode deixar que ele se torne pleno. Essa é a minha preocupação. Muito mais do que questão pessoal ou emoções. Arthur, muito obrigado pelo papo. Eu que te agradeço. Tempo. Muito obrigado. Forte abraço e boa sorte aí. Obrigado. Fique com Deus. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.